Hoje eu vou começar um seriado sobre os patriarcas, né? Os pais da fé. É muito raro eu fazer um seriado, primeiro, e muito menos os pais da fé. A primeira vez que eu faço em 18 anos esse seriado. Mas eu acho que é importante, como nós temos muitas pessoas novas, né, nessa caminhada com Jesus, no cristianismo, né, verdadeiro, andando ali, querendo saber, é importante a gente saber o todo e um pouquinho da história. E vamos começar por esse fato. Por que Deus nos deu essa Bíblia maravilhosa que cada vez só se comprova mais? Por sinal, a evidência da verdade dessa Bíblia é incrível, né? A arqueologia, hoje, já foram descobertas tantas coisas na arqueologia que comprovam essa Bíblia, e datas e pessoas aqui faladas, porque você sabe que isso aqui não é o único livro antigo. Existe, por exemplo, o código dos sumerianos, tem o código de Hammurabi, tem também um outro código mais antigo do que o Hammurabi, por 300 anos. E, por exemplo, hoje eu vou falar daqui um pouco que as pessoas dizem assim: mas esse pessoal de Gênesis viviam muito tempo, como é que viviam 800 anos? Você sabe que não é só aqui não, existe isso também na literatura egípcia, que os povos antediluvianos, e todos eles têm a história do dilúvio, tá? Tanto a literatura antiga chinesa, sumeriana, que era daquela região, babilônica, egípcia, todas elas têm a história do dilúvio, muito parecido com essa história, como também essas pessoas, né, o nome de pessoas que viveram 700, 800, e eu vou explicar como é que isso acontece, porque isso aí faz parte do enredo do nosso primeiro patriarca que nós vamos falar, que é Abraão. Mas é importante nós entendermos que Deus nos deixou essa palavra para que nós pudéssemos ter fé, não apenas numa ficção da imaginação de alguém, mas baseado em fatos, né? Fé não é apenas um pensamento positivo, fé é um pensamento muito lógico, e Deus então tem nos dado muitos fatos, e a Bíblia é a história da redenção humana. O que significa isso? Deus, na palavra de Deus, no livro de Gênesis, ele explica como é que ele criou a raça humana para ser a companheira dele, né? O companheiro dele, a Bíblia, Paulo diz a esposa dele, aquela amada do coração de Deus. Por isso que ele criou o ser humano muito parecido consigo mesmo, só que limitado. Mas as qualidades de Deus, você consegue observando a pessoa, a criatividade, o humor, a alegria, os sentimentos, tudo isso aí são coisas que nós herdamos de Deus, que os animais não têm, os anjos não têm, outras criações não têm. Deus deu isso ao ser humano porque Ele queria um ser compatível consigo mesmo. E então, no livro na Bíblia, no início, ele fala como foi essa criação, como Deus, por causa do livre-arbítrio, que Deus queria que esse relacionamento fosse um relacionamento de amor. Deus não forçou, Deus não quer robô, por isso que Deus hoje não força. Às vezes a gente pergunta: mas onde é que estava Deus quando aquela pessoa deu tiro? Olha, se Deus começar a controlar os tiros, Deus começar a controlar se você pode beber ou não pode beber, se Deus controlar se você pode fumar maconha ou não pode fumar maconha, se você pode namorar, se você pode ou não pode ser infiel à sua esposa, você vira um robô. E Deus não quer um robô, Deus quer uma pessoa que escolhe. E por isso Deus arriscou e nos deu esse livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, infelizmente, a raça humana escolheu dizer não para Deus, e a raça humana toda caiu da graça de Deus, como Deus havia advertido. Deus tinha dito: no dia em que vocês disserem não para mim, a raça humana cai, tá? E todos nós fomos juntos, nós fomos na correnteza do primeiro casal, nós fomos juntos, e nós já herdamos essa tendência ao mal, ao pecado, por mais que às vezes a gente não queira, mas a gente faz,
E isso faz parte da nossa herança. Mas veja só, Deus continua o plano e Ele vai falar sobre o plano de salvação, como é que Ele vai redimir, como é que Ele vai reaver a humanidade. E finalmente, no final da Bíblia, Ele fala sobre como vai ser o futuro mundo, tá? Esse mundo quando for recriado, como é que foi depois da destruição do dilúvio, como é que vai ser quando for recriado, quando Ele exterminar e tirar o mal da terra. E vai chegar essa data. Agora, por que ainda não aconteceu isso? Por que Deus, às vezes eu me perguntava assim, por que Deus não fez logo isso, 1000 anos depois da criação? Já resolvia tudo, pá. Mas eu fiquei pensando, cara, se Ele tivesse feito isso, eu estava fora. Eu não estava nessa, eu não tinha nem nascido 5000 anos atrás. E o fato é que Deus continua demorando a sua vinda, porque Ele tem escolhidos. Muitas pessoas, eles entram naquele rolo teológico chamado eleição, predestinação. Já ouviram falar desses termos e as pessoas, dá até um medo no coração, será se eu sou ou não sou? Sim, você é. Já vou dizer, você é, e assim mesmo você ainda tem que dizer sim para Ele, né? Quando Deus ele escolheu lá, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, Deus anotou todas as pessoas que Ele queria na família dele, né? Aí Ele anotou um jovem que ia ser meio louro, meio cabocão, meio inteligente, meio engraçado, meio grandalhão, meio jogador de bola, meio de tudo, meio de campo. E aí botou, ele vai ser meio louro, e vai ter assim algumas sardas, mas poucas. Vai ser criado por um pai paranaense, mas no meio da mata amazônica. Vai ser bicho, aí ele disse, o nome dele vai ser Júnior. Deus deitou ele, olha, vai ser barbado, né? Aí Deus fez tudo isso aí, já estava tudo anotado, como é que você ia ser, né? Aí ele tem aqui esse outro, aqui a Renata vai ser assim, 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 e nessa data ela vai nascer, essa aqui vai ser minha. E Deus, para fazer essa Renata, Ele teve que pegar lá um macho, né? Porque nós somos gerados por a semente masculina e feminina, né? Pela a célula progenitora masculina e feminina. Aí Ele teve que pegar lá para dar nessa Renata aqui, tinha que pegar aquele pilantra ali, entendeu? Porque tinha que ter esse cabelo, esses olhos, tinha que pegar aquele pilantra, senão não ia ser Renata, né? O bicho, teu pai é pilantra? Mas só ele podia fazer você. Você entendeu o problema de Deus? Né? É uma pena que seu pai foi pilantra, mas ele tinha que pegar aquele ali, porque senão não era Renata, era Maria. Entendeu? Então ele pegou lá o pilantra do Renato, do pai da Renata, não vou dizer nem o nome. Aí pegou, aí juntou com a coitada da sua mãe, né? E aí juntou os dois, pronto, nasceu você, Renata. Eu não sei se tem alguma Renata aqui, mas estou só usando o exemplo de repente. E Deus fez isso, Deus escolheu, e por isso que nem sempre, assim, o nosso pai é a pessoa ideal, nem sempre a nossa mãe é ideal, talvez seu pai está até preso, né? Mas isso não interessa, Deus já tinha prescrito o seu nome, Ele queria você, Ele não queria uma pessoa parecida com você, Ele queria você, desse jeito aí, orelha e tudo, entendeu? Ele queria você. Então, é por isso que o mundo está dentro. Quando a última pessoa nascer, que Deus tiver predestinado, que Ele escrever no livro da vida, encerra. Então, por isso que Jesus ainda demora a sua volta, porque ainda tem pessoas nascendo que estão no rol do livro da vida. Agora, só porque você nasceu, a Bíblia é muito clara em dizer que não significa que agora você tem que ser de Deus. Ele não força ninguém. Ele te quer, Ele te fez com essa capacidade de amá-lo, de ser amado, de sentir o carinho dEle, de viver e curtir a alegria. Tudo isso que Ele criou você para ser, esse relacionamento que Ele criou você para ter, mas Ele não vai forçar você. Ele é muito claro, tem que ser voluntário, tem que ser amor. Amor não força. Tem que ser uma coisa que um dia você diz, sabe uma coisa? Eu também gosto dele. Eu também o quero em minha vida. Eu quero. E a Bíblia diz a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E por que eu falo tudo isso? Eu falo tudo isso porque Abraão foi uma pessoa que Deus escolheu para ser o primeiro da família, através de quem Jesus viria. Jesus é Deus.
Ele foi quem criou, ele executou a criação no Jardim do Éden. Foi ele que foi lá e conversava com Adão, com Eva. Foi lá ele que formou Adão, depois formou Eva. Foi o próprio Jesus. Jesus foi dado a ele a terra. Ele é o que se pode ver, o que se pode ouvir de Deus. Ele é a comunicação. Ele é tudo o que se vê de Deus, porque Deus é espírito, é invisível. Deus só é visível através de Jesus Cristo. E então, Jesus Cristo, ele viria para o mundo, tá? Aquele que criou, ele agora se tornaria criatura. O Criador se tornaria criatura. Deus se tornaria ser humano. Por causa do pecado, só Deus poderia pagar o pecado de toda a humanidade. Por quê? Porque a lei divina dizia: a alma que pecar morrerá. Tem que morrer. E para você pagar seu próprio pecado, você tem que morrer. Morrer significa ficar afastado de Deus para todo sempre. Então Deus, por ser Deus e ser infinito e eterno e todo-poderoso, por ser equivalente a todos nós e muito mais, Ele pôde vir, morrer uma só vez e dar a vida dele para todos, todo o pecado, toda a humanidade, né? Por isso que a Bíblia diz: não há outro caminho pelo qual, não existe outra forma pelo qual o homem possa ser salvo. Jesus, antes de morrer na cruz, naquela noite anterior, ele disse: Pai, mais uma vez, existe alguma outra forma da gente salvar a humanidade para eu não precisar morrer, eu não precisar sofrer na cruz? E Deus respondeu, Deus Pai respondeu: não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo. E Hebreus capítulo 12 diz que Jesus, pela alegria de ter ali aquela Renata, de ter o Júnior, de ter o Davi, ele enfrentou a cruz, a vergonha, o medo, o terror daquela cruz, porque ele via você, ele tinha escrito o seu nome, ele dizia assim: o Júnior vai poder ser meu filho se eu fizer isso, e se eu não fizer isso, o Júnior jamais será meu filho. O Davi vai poder ser meu filho, a Renata vai poder ser minha filha, ela vai ter essa oportunidade, e se eu não fizer isso, nunca eles vão ter essa oportunidade. E Jesus morreu, e o pecado da humanidade está pago, mas ainda tem aceitação, ainda tem que haver o sim da sua parte, ainda tem que haver a livre vontade, o livre arbítrio. Deus continua a não forçar ninguém. Agora, quando o último desses nascer, a Bíblia diz que então Jesus volta e vai renovar a terra, e quem disse não vai para o abismo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, o lugar da ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder, um grande buraco negro, onde não existe Deus, nem nada que Ele criou. As almas vão ser encarceradas para ali para sempre, esquecidas. E a Bíblia diz: aqueles que disseram sim para Ele, aí vai começar, justamente Ele vai renovar essa terra. E nos últimos capítulos a Bíblia fala sobre como é que vai ser esse novo mundo. Ele fala um pouquinho, em várias passagens, mas os últimos 2 capítulos da Bíblia fala sobre isso, como é que vai ser a capital do mundo, a liberdade que nós vamos ter, a alegria que nós vamos ter, o corpo que nós vamos ter, que não vai mais sofrer as consequências, das enfermidades, da doença e do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, Deus então chamou um homem chamado Abraão, e ele disse: você vai ser o chefe de família, o chefe da nação, através de quem Jesus, Deus, vem para o mundo. E eu vou, através dos profetas, eu vou orientando, eu vou dizer: olha, o Messias, ele vem através de Abraão, através Abraão teve um filho, Isaac, ele tem que vir pelo Isaac. O Isaac vai ter 2 filhos, ele tem que vir por Jacó, não Esaú, tá? Vai ser da descendência de Jacó. Depois de Jacó teve 12 filhos, e não veio pelo melhor filho dele. O melhor filho dele foi José e Benjamim, os 2 filhos melhores. Não, vem por Judá, que foi um cara sem vergonha, né? Tem que vir por Judá. E depois de Judá tinha que vir pela linhagem de Davi, né? E assim por diante. Deus descreveu para que as pessoas pudessem reconhecer quem era esse Deus agora em carne, que pudesse reconhecer quem era Deus. Então, a história da Bíblia é justamente esses detalhes, por isso que tem o nome de pessoas, e a Bíblia não é uma história do mundo inteiro, tá? Tem outros livros da história chinesa, da história sumeriana, da história babilônica, da história egípcia. Deus menciona alguns desses povos, em alguns momentos são importantes, que eles interlaçam com essa história que Deus escolheu, aquela família que hoje é a nação de Israel. Então, nós queremos falar sobre Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai
de todos os cristãos, como também pai de todos os judeus, como também pai de todos os árabes, né? Então, por isso que ele é um homem importante, mas principalmente porque ele é pai dos cristãos. E hoje então nós queremos olhar um pouquinho sobre Abraão, e às vezes é importante a gente ver o contexto. Pense bem, Deus criou o mundo, e a Bíblia diz que 1500 anos depois da criação do mundo, o mundo estava tão ruim, tão perverso, tão ruim, tão violento, e o homem não respeitava mais nada, era homem, pegava quantas mulheres quisesse, tá? Então é isso que nós vemos hoje, a imoralidade. Isso foi o problema lá dos dias de Noé. Deus diz a violência e essa questão da imoralidade, de todo tipo de perversão. Deus diz que ele, né, chegou a um ponto que ele disse: sabe uma coisa? Eu vou salvar só a família através de quem o Abraão vem. Eu vou salvar só uma família, que é justamente a família que já estava na linhagem da onde viria o Messias. E ele salvou então Noé, a esposa de Noé e os 3 filhos de Noé, que chamavam-se Sem, Pão e Café. Sem, Cão e Jafé, né? Às vezes as pessoas não gostam de falar cão, aí falam cã, né? É cão mesmo, né? Sem, Cão e Jafé, tá bom? Então esses 3 filhos e as suas esposas entraram na arca, Deus salvou. E por sinal, essa história do dilúvio tem em todas as grandes culturas, tá? E mais distantes, tá? Então você vê que é um evento que todos os povos entendiam que havia acontecido. E eu vou explicar por que daqui a um pouco, que todos os povos têm essa história. Então Deus fez causou o dilúvio. E o dilúvio então mudou muita coisa. Quando você lê em Gênesis, antes do dilúvio, as pessoas viviam 700, 800, 900 anos. E você diz: poxa, mas como é que isso é possível? Primeiro, deixa eu explicar o seguinte: quando Deus criou o ser humano, por quanto tempo o ser humano deveria viver? Não 900 anos. 1.900, 2.900, 10.000 anos. Deus fez o ser humano de uma forma fantástica. Talvez você nem saiba disso. A cada 10 anos, você é outra pessoa. Sabia disso? Tudo. Os seus rins são outros rins. Seu fígado é outro fígado. Tudo. A sua pele, essa pele que você está vendo, tá? De 7 em 7 anos, troca todinho. Você já notou como você na sua casa está limpinho, aí no outro dia está cheio de poeira? Sabe o que está acontecendo? Você está descascando que nem cobra, né? Está caindo. Olha na pessoa do seu lado, vê, se ele tiver uma camisa escura, está cheio de aquilo ali, aquilo é poeira. Poeira é a pele que está ali, está descascando, as células estão indo embora e está nascendo outras por dentro, Aí você faz assim: foi um pedacinho do Davi, E Deus fez as células de forma que elas se renovam a cada 10 anos, e você totalmente transforma. Deus fez uma forma maravilhosa do ser humano ir embora. E além disso, a Bíblia diz que Deus colocou uma árvore da vida. E a árvore da vida era o seguinte: era um perfeito antioxidante. Já ouviram falar de antioxidante? Qual é o antioxidante famoso agora nesses dias? No mundo inteiro? Açaí, né? O açaí. E o antioxidante é o seguinte: ele conserta as células, ele faz a célula demorar mais a morrer, tá? Então, o antioxidante sempre é em plantas. Os antioxidantes são em plantas, e simplesmente a árvore da vida era o antioxidante perfeito. Perfeito. Se você tivesse qualquer coisa, sentir qualquer coisa, você ia comer uma folha, 0 bala. Ele renovava todas as suas células, né? A fruta ali, ele renovava todas as suas células. Você ficava 0 bala. Você estava ficando meio mole, começava a doer a coluna, você chegava lá, comia, volta 0 bala. E assim como o seu corpo renova, entendeu? Esse era o plano de Deus, um corpo que se renovava todo o tempo. Mas aí veio o pecado. Deus então trouxe o dilúvio. E depois do dilúvio aconteceram muitas mudanças radicais no nosso mundo. Primeiro, além de nós termos uma genética para viver muito tempo, antes do dilúvio, o ambiente do mundo era muito melhor para a nossa saúde, né? O mundo tinha uma camada muito grossa de água na atmosfera, né? Era uma camada muito grossa. E essa camada, então, o sol batia e aquecia a terra todinha por igual.
né? Não havia lugar frio e lugar quente. Não havia essa área do Amazonas onde, né, chamam de inferno verde, né? Não havia aquele lugar como um acampamento onde está todo mundo mofando hoje à noite, de tanto calor lá, né? Parece o pessoal dentro de um saco de plástico ali, todo fedorento. Não havia isso, era um clima assim agradabilíssimo, todo mundo perfeito. Segundo, a pressão dessa atmosfera, ela criava uma câmara, como hoje os médicos usam em alguns tipos de doenças, que aumentava a pressão atmosférica, que então injetava o corpo com muito mais oxigênio, né? Então seu corpo tinha muito mais oxigênio, que é o combustível das células. E quando então aconteceu, e também outra coisa, no início, veja só, o ser humano, você já ouviu falar do DNA, né? O DNA. E hoje os médicos sabem que o ser humano, ele tem defeitos no DNA. Hoje os cientistas estão conseguindo mapear o seu DNA e eles já podem prever se você vai ter câncer de algum tipo, se você tem a tendência a problema de tireoide, se você vai ter problemas, tendência a diabetes. Ele já consegue prever olhando os defeitos do seu DNA, né? E então o DNA no início era perfeito, né? Mas conforme vieram as doenças, isso foram criando defeitos no DNA que eram passados muitas vezes para os filhos. Além disso, por causa dos gargalos humanos, deixa eu explicar o que é isso. Aqueles momentos onde a população ela era reduzida a pouquíssimas pessoas. Isso já aconteceu várias vezes na história, né? O primeiro sendo o dilúvio. Então ali, de aqueles milhões de pessoas que já existiam, terminaram reduzindo em 8. E esses 8 eram todos parecidos, tinham o mesmo DNA, eram quase da mesma família. E isso fez com que os defeitos na genética, no DNA, se tornassem óbvios, né? E se tornassem comum a todas as pessoas, tá? Esses gargalos aconteceu também na peste bubônica, foi outro momento onde reduziu muito. Nesses momentos, então, existe o que chamam de gargalos genéticos, e é tipo assim: você tem um cachorro de raça pura, um Doberman, ou um vira-lata, qual que tem a saúde melhor? Vira-lata. Por quê? Porque para você ter um Doberman de raça pura, você tem que misturar pai com filho, com filha com mãe, e fica assim, uma raça bem distinta, mas os defeitos daquele gargalo, daquele estreitamento, então se torna óbvio. Por exemplo, o pastor alemão, dentro do DNA do pastor alemão, existe aquele defeito que dá o problema com 8, 9 anos no quadril, e muitos deles, né, não conseguem, ficam paralisados nas pernas traseiras. E diferentes animais têm isso por causa desses gargalos, desses estreitamentos genéticos. Então, estou só explicando por que as pessoas hoje vivem muito menos, né? E então e por sinal, na literatura de outras culturas, se fala dessas pessoas que também antes do dilúvio, todos eles têm a história do dilúvio, as pessoas viviam 600 anos, 500 anos, 700 anos. Além de ter um ambiente melhor, o DNA não tinha os defeitos que nós temos hoje, e tínhamos um ambiente muito, muito, muito melhor para o ser humano crescer. E então veio o dilúvio. Noé, ele viveu quantos anos depois do dilúvio? Se você não souber, você tem que fazer. Isso aqui é a prova para ver se você tem que fazer Velho Testamento 1, né? No nosso curso, né, de CENIB. Bem, vamos olhar em Gênesis. Abra sua Bíblia para Gênesis, porque nós vamos olhar, depois aqui um pouco nós vamos fazer umas somas aí. Você que é matemática, você vai amar hoje à noite, tá? Tire a sua calculadora, tá? Nós vamos fazer aqui umas continhas. Você que não gosta de matemática vai gostar só da parte histórica e geográfica. Olha só no final do capítulo 9, se não tiver ninguém, né, se você não tiver a Bíblia, alguém vai para perto de você, olha assim ao seu redor. Se a pessoa não tem Bíblia, você vai lá para perto deles, né? Tem pessoas aí visitando que não tem Bíblia, você vai lá para o lado deles
e compartilhe a sua Bíblia, tá? No verso 28, diz, depois do dilúvio, verso 28 do capítulo 9 de Gênesis, tá? Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Então, depois do dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos. Tá? Ele ainda tinha aquele DNA aprimorado. Né? Estreitou no dilúvio. Né? 350 anos. Segura esse número aí na sua cabeça. 350 anos. Ele viveu quantos anos depois do dilúvio? 350 anos. Bem, aí ele fala, ele teve 3 filhos, esses filhos começaram a ter filhos, né? Sem Cão e Jafé. Sem Cão e Jafé. Eu brinco tanto que depois eu fico, né? Sem Cão e Jafé. Você é descendente de qual desses 3 filhos? Sem, Cão ou Jafé? Não tem ideia. Não é curioso, né? Todas as raças provieram desses três, Sem, Cão e Jafé. Se você tem raízes na Europa, né, dos bárbaros, né, das tribos bárbaros, que geraram no final os gauleses, os franceses, os ingleses, os escoceses, aquela turma, os portugueses já misturaram muito com cão também, né, mas eles tinham também descendência, né? Então você é descendente de Jafé, como é de sem pão e Jafé. Agora eu brinquei tanto que agora eu estou Jafé, né? Você é descendente de Jafé. Se você tem raízes africanas, norte da África, provavelmente você é descendente de Cão, né? E se você é judeu ou árabe, ou dos povos árabes, então provavelmente você é descendente de Sem, você é da linha semita. Então, voltando para lá, agora você já se posicionou nessa história toda. E eles começaram a ter seus filhos. E o mundo era uma Pangeia. Pangeia significa que o mundo era um só continente. Em Gênesis, quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Deus juntou toda a terra em um só lugar. Não era 7 continentes, ele juntou em um só lugar. E esse continente provavelmente tinha mais ou menos o formato de uma lua, uma meia lua, né? Virado para o leste. Para o leste, com a parte côncava para o leste, tipo uma lua grande. E era um território só, enorme. Todos os países. O Brasil, você vê, ele ficava assim, juntinho naquela curva da África. Tá? Ali a Europa, ela descia, ela pegava dentro ali do Mediterrâneo. A Austrália, ela veio ali da onde é o Oceano Índico. E na verdade você pode quebrar e você junta todinho ele, você vê benzinho como esses pedaços de terra um dia foram o que nós chamamos de Pangeia, ou um continente só. E por sinal, só para sua curiosidade, é assim que vai retornar no final. Deus, no livro de Isaías, capítulo 24, versos 19 e 20, eu não vou ler todos esses porque são muitos, ele fala sobre Deus vai sacudir de novo, mais uma vez, e a terra vai voltar a ser um continente. Isaías 2,19 também, Isaías 66, né, 66, verso 22, em Isaías tem vários lugares que falam sobre isso, deixa eu repetir, 24, 19 e 20, Isaías 2,19, quando você estiver anotando, anote primeiro o número, porque o nome Isaías é mais fácil depois você colocar, né? Isaías 66, que é o último capítulo, verso 22, onde ele fala novo céu, nova terra, e ele fala que vai ser um só lugar, o mar não vai ser mais aquele mar que nós conhecemos, vários mares. Ageu, capítulo 2, verso 6, Hebreus 12, 26, e Apocalipse 21, verso 1, Apocalipse 21, verso 1, quando ele fala sobre o novo céu e a nova terra, e também Apocalipse 6, 14. E vai voltar a ser um só continente. A terra tem 3 partes. No centro tem uma bola, que é mais ou menos um terço, que ninguém sabe bem como é. Acham que é sólido, e acham que provavelmente é ferro e níquel, mas não se tem certeza. Tá? Que ninguém nunca foi lá.
Não se pode ir lá, né? Só o Jules Verne, né? Que foi no seu romance, né? A Viagem para o Centro da Terra. Mas ninguém nunca foi lá. É muito longe, né? E muito quente. Você tem que passar pelo inferno para chegar lá, né? Depois disso, depois dessa parte, tem uma camada muito grossa, que é a parte, na verdade, mais grossa da Terra, que é uma camada de rocha derretida. Ele é gel, é um gel pastoso, tá? Ele está todo o tempo, ele é líquido, um gel bem grosso e milhares de graus de temperatura, tá? E ele todo o tempo ali ele é derretido, ele está ali em volta do núcleo, está ali, e isso chama, né, a magma, é essa pedra rochosa, de todos os tipos de química ali dentro, ali rodando, e tipo um gel muito, muito quente. E de vez em quando acontece um fenômeno onde a pressão é tão grande desse magma, que ele acha um ponto fraco na crosta da Terra, aí espirra achando um canal, achando falhas nas pedras, espirra e sai em cima da terra. Isso chama-se vulcão. Aquela lava é justamente a magma, e quando ela esfria, ela vira pedra, lava ou pedra de magma, né? Aí em cima disso tem uma camada de 80 quilômetros dessa terra sólida que você está andando aí, né? Que você está sentado aí. Essa parte sólida são 80 quilômetros de profundidade. 72 quilômetros é o normal, mas aí fica o mar, na verdade, o mar fica muito próximo do magma. Os lugares mais profundos do mar, no mar Pacífico, ficam a apenas 8 quilômetros acima do início da magma, tá? E por isso que existe lugares no mar que são mais aquecidos, tá? E tem uma vida totalmente diferente por causa desses lugares que estão muito próximos já de magma. Então tem esses 80 quilômetros, você viu o problema da gente chegar lá para verificar realmente. É só quando sai um pouquinho do espirro é que eles conseguem analisar. E o que acontece? Então essa crosta aqui em cima dura, tá? Que Deus juntou, ela está ali, ela está em cima de uma superfície lisa, tá? E de vez em quando, um pedaço da crosta se mexe. E quando mexe, nós temos os terremotos, tá? E a Bíblia então, quando aconteceu, tá? No ano 101, a Bíblia diz que foi no ano 101, depois do dilúvio, no ano que Peleg nasceu. O nome Peleg significa fenda. A Bíblia diz que Deus fendeu a terra, ele movimentou os continentes, ele fez os movimentos, e bem provável por causa da consequência, porque quando o dilúvio, Deus tirou a água que estava embaixo da terra, e tinha grandes quantidades de água embaixo da terra, muito mais do que hoje. E no dilúvio, a Bíblia diz que Deus abriu os abismos, as fontes de baixo, espirraram fora e ficaram esses ocos debaixo da terra. E de vez em quando uma cratera dessa, né, lá na Flórida, né, tem muito isso, cai uma casa. Um dia desse caiu, o cara estava dormindo, caiu, desapareceu, nunca mais encontraram o cara. Foi para dentro de alguma caverna e ninguém se atiça aí lá dentro, né? Cuidado quando você for para Orlando. Você está lá, olha o Mickey! Ai! Então, então por causa disso, então isso mudou muito a nossa condição. E no ano, então, 101 depois do dilúvio, o ano que Peleg, como é que você sabe que foi no ano 101? Você soma ali a idade quando cada um nasceu, desde o dilúvio, e isso você encontra no livro de Gênesis capítulo 11, tá? Começando no verso 10, aí ele vem falando e você vai ver o ano que Peleg nasceu, e Peleg nasceu no ano que a terra foi fendida, que rachou a terra, foi dividida a terra. Isso aconteceu no ano 101. Agora veja só, antes disso, se você estudar ali, o povo então ficou junto. Depois de descerem na Turquia, onde hoje é a Turquia, o povo ficou mais ou menos ali. Depois que Noé amaldiçoou o seu filho Cão, por causa dele ter zombado do pai,
ele foi embora, ele levou a sua família, e ele se tornou o grande conquistador, um grande rei, digamos assim, um grande ditador, um grande imperador, e criou as duas primeiras grandes cidades, uma sendo Nínive, né, que até hoje no Iraque ainda está lá, os escombros, né, as ruínas de Nínive, que foram encontradas em 1800 e pouco, estão lá essa cidade que ele foi quem criou, que chegou a 65 mil habitantes na época de Abraão, e algumas outras cidades também, mas tem duas grandes cidades, a outra eu esqueço o nome, está aqui na Bíblia. Bem, ele então é o Nimrod, foi esse homem, e lá ele chamou as pessoas e disse: vamos fazer o seguinte, vamos construir uma grande cidade, vamos construir uma torre, e vamos ficar juntos, para nunca mais a gente se dividir. Isso aconteceu no ano 60 depois do dilúvio, não? Aproximadamente ano 60, ele teve essa ideia, e Deus viu que quando você junta muita gente, e fica muita gente desempregado, e muita gente sem fazer nada, só acontece desgraça, né? Aí começa a inventar prostituição, começa a inventar drogas, começa a inventar formas ilícitas de ganhar dinheiro, começa a roubalheira, começa a corrupção, né? Você pode ver, a corrupção, ela acontece nas grandes cidades, né? Isso faz parte da natureza humana. E Nimrod, então, ele diz assim, ele era neto de Cão. E ele disse: vamos se juntar e vamos construir uma grande cidade, para nunca mais a gente se desunir, para nunca mais a gente se espalhar e a gente ficar unido para todo sempre. Ele é um cara muito de família, e ele, claro, ia ser o imperador, né? E Deus disse: não, isso não vai prestar. E Deus então desceu ali, quando estavam construindo uma das suas torres, a Torre de Babel, e fez o quê? Confundiu as línguas. De repente um cara estava aqui mandando trazer outro tijolo, e o cara não entendia ele, começava a gritar com ele, outro gritava com ele, um estava falando chinês e o outro estava falando árabe, né? E não se entendiam, aí o outro mandava o outro para a China, e o cara não sabia nem para onde ele tinha mandado, entendeu? E ficou aquela briga, e o pessoal começou a dividir. A Bíblia diz que isso aconteceu por famílias. Deus dividiu a língua das famílias. Eu dei uma aula uns 2 anos atrás para os jovens, eu expliquei como é que são regras que Deus criou, mudanças, e que nunca mais as línguas, elas continuam a se ficar mais distantes, elas continuam a mudar, a língua está sempre mudando, sempre se tornando mais distante das outras, tá? E do latim vieram várias línguas, tá? E hoje os cientistas linguistas históricos, eles podem reconstruir e saber muita coisa sobre a língua original. Bem, Deus então confundiu a língua no ano 60, depois do dilúvio, e a Bíblia diz que então dali as pessoas se espalharam por toda a face da terra. Como é que eles chegaram na Austrália? Vamos ver se você estava prestando atenção. Como é que eles chegaram na Austrália? Não tinha Austrália, era um só continente. Eles foram a pé, foram de camelo. Eles foram ali para aquela ponta ali, que um dia quebrou e virou a Austrália. Aí um dia estava lá, estava o Raif ali, jogando, olha, amanhã, Júnior, nós vamos jogar bola. Ele morava ali naquela divisão, onde hoje é o Oceano Atlântico, é a beira da África. E o Júnior morava lá ali em Recife, entendeu? Era assim, mas eram vizinhos. Amanhã a gente joga bola. Aí amanhã ele olha assim: cadê a casa do homem? Só aquele mar. Hoje, aí ele virou africano e o outro virou brasileiro, entendeu? E os continentes, isso aconteceu no ano 101. Então, durante 41 anos, os povos se espalharam por toda a face da terra. Então, aquele monte de leseira que você aprendeu na 5ª série, como é que os índios chegaram na América do Sul, pelo Estreito de Bering, ou se nasceram várias humanidades em vários lugares ao mesmo tempo, a geração espontânea, ou se vieram de remo, atravessando o mar, né? Tem mil teorias. Não foi nada disso. O pessoal foi a pé, foi de camelo, foi de cavalo, foi de burrinho, tá, entendeu? E foram e estavam lá no seu lugar e povoaram todas as partes da terra. E por isso que você vê muitas coisas, os animais também. E você vê, por exemplo, animais na Austrália, que aí tem na América do Sul. Você vê coisas estranhas. E você vê também, por exemplo, no Polo Norte, vê a ossada de animais extintos, né? E animais que existiam na Argentina, né? Tem um tipo de árvore que tem na Argentina,
Antigamente tinha no Oriente Médio e tem na Califórnia. É uma árvore monstruosa, que dá mais de 100 metros de altura. E como? Como? Por quê? Porque um dia, esses eram bem próximos, essas florestas eram próximas. Quando rompeu a terra, eles ficaram distantes uns dos outros. Então, voltando para a questão. E Abraão, veja só, ele nasceu em que ano? Agora vamos ver que ano. Abraão. Antes ou depois do dilúvio? Depois, porque senão ele não teria sobrevivido ao dilúvio, porque ele não era filho de Noé, né? Então, depois do dilúvio, quantos anos depois do dilúvio? Bem, vamos ver. Aí para isso você vai ter que fazer matemática, tá bom? Agora a sua vez. Nessa série, tá? Nós vamos até onde der e depois a gente para e vai adiante, tá? Mas olha só, no capítulo 11, começando com o verso 10, vê se você me descobre aí, faça a soma aí, tá? Faça a soma. O fulano viveu tantos anos, né? Aí teve um filho, né? Aí teve esse filho, aí ele vai dar, aí esse filho teve um filho com 35 anos, aí esse filho teve um filho com 30 anos, e ele vai dizer, até chegar em Abraão. Quantos anos do dilúvio até Abraão? Faça aí a soma. Pode ir somando aí, o seu amigo vai te ajudar aí, tá? A sua conta, se estiver certo, deu 292. Quem acertou? Olha aí. Boa de matemática, usou tudo ruim, tá? 292 anos depois do dilúvio. Agora vamos ver se você se lembra o que eu falei no início da mensagem. Noé viveu quantos anos depois do dilúvio? O cara que estava lá no barco, que fez o barco, que botou os animais para dentro e para fora e viu o arco-íris e fez o altar para Deus e os seus filhos, aquele cara, o velhinho lá que depois bebeu, ficou tão animado que bebeu demais e ficou porre e deu uma maldição, amaldiçoou o seu filho. 350. Abraão nasceu quantos anos? 292. A minha pergunta: Abraão conheceu Noé? Bem, se conheceu, não, eu não sei, né? Porque Noé ficou na Turquia, naquela região, e Abraão nasceu já na região de Nínive, naquela parte ali de Ur, que é perto do Iraque. Então ali tem uma boa distância, porque o Sem foi para aquela região, populou aquela região, construiu a cidade dele naquela região. E junto eles foram com Nimrod e ficaram por ali, e depois os descendentes de Cão desceram mais ainda para a África, e depois daquela separação das terras, então a divisão ficou mais extrema ainda. Então talvez, mas eram contemporâneos, né? Eles viveram, Abraão tinha 58 anos quando Noé morreu. Isso então você começa a entender como é que as coisas na Bíblia, elas são muito exatas. Por quê? Porque tinha gente que tinha vivido, Noé tinha vivido, né? E se Abraão tinha dúvida, ele podia ir lá com Noé e dizer, olha só, mas me faz a conta mesmo. Como é que foi a data? Me fala como é que foi isso aí. Foi isso mesmo que falou? E ele tinha a pessoa viva ali para contar o episódio, né? Quem já sabia que Noé e Abraão eram contemporâneos? Nunca me falaram isso em história bíblica nenhuma. Só o Renato, eu não sei quem foi seu professor, algum doido, né? Ou então ele estudou sozinho, né? Eram contemporâneos, se conheciam um ao outro, nós não sabemos. E adivinha, o Sem, que era o filho, né, da descendência de Abraão, ele morreu depois de Abraão. Ele morreu uns 3 anos depois de Abraão. Então, isso só para você ter ideia de onde vem essa questão de Abraão. E por sinal, Jó também vive durante esse período de Abraão, tá? Em outra parte da terra. Agora, voltando aqui para o que interessa. Então Deus no capítulo 12 de Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, né?
do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus já estava preparando ali onde hoje é Israel. Ele diz, você vai para uma terra, mas só que ele não disse para ele onde era a terra. Ele diz, você vai, eu vou mandar você caminhar. Sai da sua terra. E ele morava em Ur dos Caldeus, né? Nessa época ele morava, eles moravam antes em Ur dos Caldeus, tinham ido para Arã, porque o irmão dele tinha morrido, e ficaram em Arã. E Ur dos Caldeus, inclusive, tem né, nos museus, no Museu Britânico, no Museu eu acho que de Istambul, tem muitas coisas de Ur, e certamente tinha no Iraque também, hoje não deve ter mais nada lá. E era uma cidade riquíssima, né? Eles importavam coisas de toda parte da terra, muito ouro, muita riqueza em Ur dos Caldeus. Ele era de lá, ele tinha sido criado lá, depois ele foi para Arã, onde o irmão dele havia falecido, ficaram lá uns tempos, e o pai dele morreu em Arã. E eles foram embora, então Deus disse assim, agora sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ele faz uma promessa de 7 pontos. Tá? Ele faz uma promessa de 7 pontos, condicionado a Abraão fazer o que ele mandou. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, e quando Deus falou isso para Abraão, Abraão obedeceu e foi. Obedeceu e foi. E por isso foi-lhe considerado como justiça, porque ele creu em Deus, ele confiou em Deus. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que você confie. Ele quer que você confie. Que não é pelas suas obras, não é por guardar a lei, não é pelo seu bom comportamento, não é por ser uma pessoa boa que você vai ter uma união de novo com Ele, que você vai chegar no céu, que você vai ter um relacionamento com Deus. É pela obra de Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual o homem se salve. Você tem que crer isso aí, e você tem que se render a isso aí. E Deus diz que primeiro você crê na obra de Jesus, e segundo, você se submete a Ele. Você aceita Ele para ser o seu Senhor. Você faz aquilo que Adão e Eva não fizeram. Eles disseram, não, nós não vamos te obedecer. Nós não queremos que você mande nossa vida. Nós fazemos o oposto. Nós dizemos, eu quero te obedecer. Eu não sei nem como eu vou te obedecer, que eu sou muito pilantra. Mas Deus, eu quero te obedecer. Me ajuda a te obedecer. E Deus faz a obra, você só tem que querer. Você só tem que ter o livre-arbítrio de dizer, sim, eu quero isso. A Bíblia diz o resto, Ele faz, implantando em você o Espírito Santo de Jesus que morreu e ressuscitou na cruz. Gálatas capítulo 4, verso 6. Bem, Abraão creu e foi. E não sabia nem para onde ia. E a Bíblia diz que isso aí, é por isso que ele é chamado o pai da fé. E ele fez uma promessa para Abraão de 7 partes. Primeiro, farei de você um grande povo. Segundo, te abençoarei. Terceiro, tornarei famoso o teu nome. Quarto, você será uma bênção. 5, abençoarei quem te abençoar. 6, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E 7, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E esse último fala da vinda de Jesus, que Jesus ia vir através da semente. Lá em Hebreus ele fala, ele diz, da semente de Abraão, a terra toda seria abençoada, que é justamente através de Jesus, a terra toda, não somente judeus. Os judeus foram escolhidos só para trazer Jesus para o mundo, mas a bênção de Abraão era para todos os povos da terra. E ele obedeceu, e ele foi. E sabe o que é legal disso aqui? No livro de Hebreus, olha comigo no livro de Hebreus. Porque Abraão obedeceu. A Bíblia diz que então essa bênção passou como herança para os filhos dele e para os netos dele, para a família dele. Porque ele creu no Senhor e obedeceu ao Senhor. Veja só, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Essa promessa foi para ele e seus descendentes, para o seu filho, depois seu neto, depois seu bisneto, seu tataraneto, e assim em diante para todos os judeus ele fez essa promessa, mas não somente para eles,
Quer ver uma coisa bacana? Jesus veio da linhagem de Abraão. Jesus nasceu da linhagem da família de Abraão, de um povo chamado Israel, através da tribo de Judá. Ele nasceu, Jesus nasceu. O Deus Criador do céu e da terra veio para o mundo e se tornou ser humano, 100% Deus, 100% homem, através da linhagem de Abraão. Para quê? Para ele ser uma bênção para todos os povos, para nós sermos abençoados, para nós fazermos parte disso. Olha só, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 6, Gálatas 3, 6, onde Paulo está batendo nessa questão, que não é pelo que você faz que você vai ter um relacionamento com Deus, que você vai ser perdoado, não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, por crer no que Jesus fez por você, é na entrega da sua vida a Ele como o seu mestre, como o seu Senhor. Considerem, verso 6, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça, muito antes de existir lei. Deus já disse, ele foi justificado porque ele creu em Deus. E é isso que nos justifica também, é crer no que Deus falou a respeito de como nós podemos ser salvos, como nós podemos ser perdoados, é crer que há um só caminho, esse caminho é Jesus, é crer. Ele creu em Deus e isso foi lhe creditado, né, como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, agora aponta para si mesmo, para nós aqui. Já prevendo as Escrituras que Deus justificaria também aqui, os brasileiros também, os japoneses, os chineses. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, pela fé anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, essas sete promessas também são suas, através de Jesus Cristo, que veio da linhagem de Abraão. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Pai da fé. O justo viverá pela fé. A nossa salvação é pela fé, é confiança no que Jesus fez por nós, não no que nós podemos fazer por nós mesmos. Entendendo que a gente nem pode chegar no céu. Como é que a gente vai chegar no céu? Nós não temos essa capacidade. Mas Deus deixou a sua glória, veio, se tornou Jesus, para poder fazer isso por nós. Morreu pelo nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, herdou o direito de dar a vida a quem Ele quisesse. E Ele quer dar essa vida para você e para mim. Por isso que você nasceu, Ele quer você na família dele. Isso é predestinação. Mas você tem que dizer sim, você tem que corresponder, você tem que dizer sim, e eu também quero. A Bíblia diz que você tem que dizer isso para Ele. E serás salvo. Seus pecados serão perdoados. E você se torna filho de Deus. A todos quanto receberam Jesus, aqueles que creram em Jesus, todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, se você é um filho de Abraão pela fé, essas promessas também são suas. Eu farei de você um grande povo. Só na eternidade nós vamos saber de quantas pessoas chamaram outras pessoas. Você convidou uma pessoa, depois aquela pessoa aceitou Cristo, talvez nem está aqui na igreja, está em outra igreja, já chamou outra pessoa, chamou outra igreja, e um dia você vai chegar no céu, e a Bíblia diz que as pessoas que você foi um instrumento de ter chamado, você para o Evangelho, ter acolhido para o Evangelho, de ter mostrado o caminho, eles vão te acolher, se eles já tiverem morrido, eles é que vão te saudar na chegada no céu. Segundo, ele diz assim, você será um grande povo. Você não imagina quantas pessoas vão descender dos seus filhos espirituais, dos seus netos espirituais, dos seus tataranetos espirituais. Um dia Deus tem uma obra para você. Deus não te colocou com essa sua personalidade por qualquer motivo, não. Deus te colocou do jeito que Ele queria, porque Ele tem um povo para ser o seu povo, que você vai ser usado para gerar espiritualmente, e eu o abençoarei. Você é abençoado por Deus,
Uma das grandes bênçãos que eu tenho na minha vida é poder deitar minha cabeça no meu travesseiro à noite e saber que se no meio da noite eu morrer, eu vou para o céu e não pago mais imposto, não pago mais IPTU, não pago mais IPVA, não pago coisa ninguém, não pago nem meu cartão de crédito. E certeza que eu vou ter a vida eterna. Eu o abençoarei. Você é abençoado por Deus se você é filho da fé. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Para aqueles que têm fé em Jesus Cristo, são descendentes de Abraão, o pai da fé, essas bênçãos são para você também. Deus está de olho em você. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por nos dar o conhecimento, a história de Abraão, para nós entendermos o teu plano para nós. Se alguém aqui ainda não tomou essa decisão, que tome hoje à noite, Senhor, que na simplicidade dessa noite digam para ti: Senhor, eu creio, como Abraão creu, e não sabia nem para onde ia, mas eu creio, e eu te quero em minha vida, Senhor. Pai, nós te pedimos por cada pessoa aqui, proteja, guarde, abençoe aqueles que são teus filhos da fé, Senhor. Vá com eles, vá e faça de cada um uma grande nação, uma bênção para as pessoas ao seu redor. Em nome de Jesus te pedimos, te louvamos. Amém. Que Deus lhe abençoe. Uma boa semana.